a gente tem eleição na OAB, já de início aqui no Pan News. A gente está recebendo hoje o Dr. Roberson Nery Costa, ele é o presidente da Comissão Eleitoral da OAB Maringá. E a eleição, como eu disse, começa hoje, daqui a pouco, às 8 horas da manhã. A gente vai tirar algumas dúvidas aqui, advogados que nos acompanham aí pela Jovem Pan Maringá, pela Rede TV Paraná e também por algumas de nossas plataformas na internet. Fique atento hoje porque vai falar aqui sobre eleição. Muito bom dia, Dr. Roberson. Bom dia, Paulo. Bom dia, demais membros aqui da bancada. Bom dia aos colegas, advogados, advogadas e a todos os ouvintes. Doutor, eu começo perguntando para o senhor, para a gente esclarecer alguns pontos que talvez ainda as pessoas não tenham entendido sobre a eleição. Quais advogados estão aptos para votar na eleição de hoje da OAB Paraná e também a OAB Maringá? Bem, então nós temos aproximadamente 60... São duas eleições, né? São a eleição da seccional, que é a eleição a nível de Paraná. E nós temos 49 subseções no estado do Paraná. Essas 49 subseções também elegem diretoria e seus respectivos conselhos. Pois bem, o advogado, então eu vou tratar a nível de subseção e daí esse voto da subseção também vai ser o voto da seccional e já explico, tá bom? Então, o advogado vai chegar até... Primeiro, ela começa hoje, às 8 da manhã, e ela se estende até às 18 horas. A gente já trata da modalidade. O advogado vai chegar até a sede da OAB, que é uma das modalidades, certo? E ele vai fazer a sua identificação lá na sede. Lá já vai aparecer na consulta se ele está ativo ou inativo. Se ele estiver ativo, ele está apto a votar, inclusive esse voto é obrigatório para os que estão ativos. Em Maringá, pela listagem de ontem, 4.170 advogados. Aí ele está apto à votação. Essa votação, neste ano, ela tem a modalidade online, seria uma modalidade remota. Então, de maneira primordial, ele teria que baixar o aplicativo em casa, entrar no site da OAB Paraná. O site da OAB Paraná já vai, na interface, direcioná-lo na primeira página da interface para o portal das eleições, que é a prioridade hoje das eleições do Paraná. Lá ele vai ter 3 opções: votar pelo token dele, certo? Votar pela nuvem, ou receber via SMS um código, e aí ele se cadastra. Tem muito a ver com o CPF, não com o número da inscrição, certo? Ele faz o cadastro e ele vota por ali, ele vota da casa dele, do escritório dele. Se ele estiver em outro país, ele vota aqui na seccional. Ele não usando esta modalidade remota, tendo alguma incongruência, alguma dificuldade na votação, aí sim ele pode se dirigir até a sede da subseção, aqui na JK, e lá haverá 6 cabines de votação. Ele chega, faz a sua identificação, estando ativo, que foi a sua primeira pergunta, ele está apto à votação. Tem surgido muitas dúvidas aí, o pessoal tá com muita dúvida, doutor, com relação a esse tipo de votação, porque são 3 tipos online, né, como o senhor falou, o token na nuvem e qualquer outro. É pelo celular, né, pelo smartphone. Isso, e aí tem a 4º tipo ainda, que é presencial, lá na OAB. Tem gente que tem dúvida ainda dessa questão online, de votar online ou não? Muita, Paulo, é normal, porque isso é uma novidade para todos nós, inclusive para nós membros. Só colocando em ordem, aqui é uma subcomissão eleitoral, tá? Então eu sou presidente da subcomissão eleitoral. A comissão eleitoral mesmo é na seccional em Curitiba, tá? Então a gente recebeu um treinamento, como todas as subseções, porque para nós também era uma novidade. Eu tenho conversado com os advogados também eles estão um pouco receosos, porque ainda tem muito advogado que é um pouco analógico, embora todos os nossos programas, todas as nossas operações do dia a dia, elas são digitalizadas, né? EPROC, PJE, ProJude, todos esses são sistemas normais de operação do advogado. Então, na teoria, a gente teria que estar no mundo 100% digital. E essa eleição foi acompanhando aí, né, Paulo, a marcha inexorável da humanidade. Parece que isso aí não tem mais volta, na verdade. Mas é a primeira, e sempre a primeira, Paulo, causa um certo desconforto. Então, sim, muitos advogados ainda estão um pouco receosos, alguns porque são um pouco mais analógicos do que outros, os outros porque não conseguiram pôr alguma incongruência no sistema. Acontece, não sei se com vocês acontece, comigo acontece muito, certo? Então, tem essa opção do advogado se direcionar até a sede da JK lá e fazer a votação lá, o que não é a prioridade. A prioridade é a votação online. Quem, Rafael, você tem alguma? Sim.
Bom dia, doutor. Sobre a aptidão, o senhor falou ali, os advogados estão aptos a votarem. Sobre a questão, ainda ficou um pouco duvidoso a questão da inadimplência dos advogados. Gostaria que o senhor explanasse melhor sobre isso, se eles têm direito à votação ou não, mesmo estando regular no exercício, né, da advocacia. Pois bem, então, geralmente quando a gente fala em aptidão, não é somente a inadimplência, mas a inadimplência seria 99% dos casos. Se ele está regular, adimplente, até o dia 26 de outubro passado, pela adimplência, ele está apto à votação, certo? Aí ele pode votar. Inclusive, não é o pode, é o obrigatório. Se ele não exercer esse direito democrático de voto dele, ele vai ser punido aí uma pecúnia de 20% sobre a sua mensalidade, certo? Agora, e o que não está apto para a votação? O que não está apto para a votação não pode votar e não será punido com pecúnia nenhuma, até porque ele estava inapto. O que vai acontecer com o inapto? Vamos hipotetizar que lá na casa dele, no escritório, não deu certo e o sistema disse, olha, verifique sua regularidade lá na OAB. O que aconteça hoje, a pessoa vai lá para a votação e não conseguiu votar porque o atendente lá, o colaborador da subseção lá na triagem falou, olha, doutor, o senhor tem que dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo aqui. O pessoal trata isso com muita cautela, né? Porque pode ser algum erro também, não é, Paulo? Então, pode ser alguma incongruência realmente no sistema. O cara às vezes não está apto ali, mas de repente olha lá, está tudo certinho. Aí ele vai ser direcionado para um 0800, a seccional resolve lá para ele. Tá? E o que não votar apto a não votar, ele tem a possibilidade de justificar o voto, tá, doutor? Esqueci de lhe falar, tá? Porque eu falei da multa, mas ele também tem a possibilidade da justificativa que obsta a multa daí, né? Que não aplica-se mais a multa. Mais alguém tem alguma questão, por favor? Neto? Só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa modernidade. Ele é um sistema que ele foi implantado devido à pandemia, essa votação online, ou é algo que pretende daqui para frente sempre acontecer? Porque anteriormente as eleições eram realizadas geralmente no ginásio ali do Colégio Paraná, né? Pelo menos foi da última vez. Foi. No ginásio do Colégio Paraná. E era essa dúvida para a gente informar quem nos acompanha. Bem, realmente a gente precisava de um ambiente muito grande. O Colégio Paraná nos cedeu na última, o Tribunal Regional Eleitoral cedeu as urnas e era uma questão, era uma logística muito grande porque 4.000, ontem habilitados 4.170 pessoas para fazer a votação. Bem, quanto a se a modalidade será essa, não sabemos, é uma experiência. Me parece, assim como eu falei antes, que a humanidade caminha para isso, né? Então, eu acredito que esse sistema venha para ficar. Tem a ver com a pandemia? É mais filosófica a resposta, né? E, até porque essa definição é a nível federal, a nível de seccional. Nós aqui somos apenas soldados do partido, nós somos apenas uma subseção. Com muita relevância, diga-se de passagem, a seccional, a subseção aqui de Maringá. Mas imagino que sim, que venha para ficar. A gente fez todos os testes durante essa semana. É muito fácil, é muito simples. O que causa espanto é tudo que é novo, né? Quando começaram a me falar, eu também fiquei espantado, natural, até porque, eu não sei vocês, mas eu ainda tenho um pouco de receio com os meios eletrônicos. Mas depois que você percebe que ele te traz uma facilidade, a gente só fica preocupado um pouco com seguranças e tal, e depois que você vai entendendo os treinamentos, você vê que está tudo seguro, tudo bem criptografado, né? Então está tudo tranquilo, acredito que sim, acredito que se mantém para as outras eleições, para as próximas eleições. Dr. Robertson, então daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, abre-se lá o processo eleitoral da OAB. O senhor fica à vontade agora para convidar, né, e convocar, né, nesse caso, já que é obrigatório o voto, convocar os advogados que estão inscritos aqui na OAB Maringá para comparecerem à votação. Ok, então muito obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade. Hoje, às 6h30 da manhã, foi feito a zeríssima, então as urnas já estão aptas, as urnas
a modalidade eletrônica já está apta para receber a votação. A votação inicia às 8 horas. O advogado, independente da modalidade que ele escolher, ele vai primeiro fazer o voto na seccional. Primeiro ele vai votar na OAB Paraná, certo? Ele vai ter 3 chapas para escolher lá na OAB Paraná. Ele pode votar na 11 de agosto, na Algo Novo ou no artigo 5º, branco ou nulo. Mas ele tem que passar por essa primeira interface. Ele passando por essa primeira interface, ele entra na votação da subseção. Quando na subseção nós temos apenas 2 chapas, certo? A 11 de agosto e a Algo Novo. E também o advogado pode escolher no seu direito democrático o branco ou o nulo. Aí ele fazendo essa votação, finaliza, já sai o recibo dele lá, vai ser enviado por e-mail, na verdade, automaticamente, tá? E é a votação. Então, Paulo, obrigado, tá, pela oportunidade. Os colegas e os advogados e advogadas exerçam seu poder democrático do voto aí e boa sorte aí para que a gente faça boas escolhas para o nosso próximo triênio. Mudamos a ordem aqui, eu vou agradecer a presença do Dr. Nery aqui com a gente. Doutor, muito obrigado, eu sei que o senhor está corrido hoje, tem que correr para lá, né, para acompanhar todo o processo eleitoral. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Aqui. Tá certo, 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 16.